Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos. Quarta parte da live do Espaço Afluentes, com a digníssima, a mais querida, Mônica Salmazo. Estamos aqui indo para a quarta hora de bate-papo, assim, de uma pauta que eu fiz e que está se cumprindo aqui, vocês estão voltando. Muito obrigado por nos acompanharem aqui durante esse tempo todo. A Mônica está arrasando, está dando uma aula de cultura brasileira, de música brasileira. Oi, Rita Vilhena. Oi, Cláudia. Oi, gente. Obrigado por vocês estarem aqui nos assistindo. Oi, Raque, Sandra. Maravilha. A Mônica é demais, né? Ela vai voltar aqui. Deixa eu localizar ela aqui e a gente já começa a falar. Mônica, manda aquele buquê de rosas que só você sabe mandar aqui no Instagram para eu. Maratona, exatamente, Cláudia. Mas uma maratona, uma das melhores maratonas para a gente cumprir, para a gente fazer. Nós estávamos com 550 pessoas nos assistindo. Oi, gente. Muito obrigado por vocês estarem voltando. Já já a Mônica Salmazo vem aqui. Oi, Aline Paz, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Mônica Salmazo aqui. É você, Mônica. Agora te peguei. Peraí, cadê você? Não. Te perdi. Mônica Salmazo. Agora te catei. Mônica Salmazo aqui. Catei esse buquê de rosas que a Mônica... Que vocês não vejam. Não estejam vendo. Ela está retornando. Mônica, só vou falar uma coisa. Fala. Você é das minhas. Em várias coisas, eu tenho certeza. Já estamos. Mas sobretudo no quesito maratona. Estamos numa maratona de lives aqui, eu estou achando sensacional. As pessoas estão voltando aqui. Mas olha, a conversa é boa, a gente está com saudade, né? A gente está com saudade. Boa. A gente está com saudade. Isso aqui era para ser um encontro. É um encontro, né? Mas assim, é um encontro e a gente ia virar a noite conversando, batendo papo. A gente está com saudade, está todo mundo com saudade. Olha, você sabe que todo mundo com saudade. Eu fiz esse projeto que a gente falou aqui há algum tempo atrás, quando eu fui para o Japão gravar o Marcos Valle, Stacy Kent. Eles eram mais ou menos assim que nem a gente está aqui agora. O Marcos Valle, com a mulher dele, a Patrícia, aí eles engatavam com a Stacy Kent, que é uma cantora norte-americana, que fala português fluentemente, conhece música brasileira, você precisa conhecer essa pessoa, ela é extraordinária. É uma cantora de jazz norte-americana, mas que conhece a música brasileira, Stacy Kent. Ela fez um disco, Stacy Kent, ela fez você pode ver no Spotify, aqui no Deezer, você tem toda a discografia dela, e tem um disco que ela gravou com o Marcos Valle, com músicas do Marcos Valle. Eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar nesse projeto, ir ao Japão, gravar o Marcos Valle com a Stacy Kent, conviver com eles 15 dias, depois o show foi para Nova York, e do Japão teve a minissérie, e depois em Nova York nós fizemos um DVD que saiu pela Sony, chama-se Marcos Valle, Stacy Kent, Live at the Birdland, que é o clube de jazz de Nova York. Então, convivi mais 15 dias com eles. E a Stacy Kent e o Marcos Valle são exatamente assim, essa situação. Começa a falar de música brasileira, e a Stacy é casada com o marido dela, o saxofonista Jim Tomlinson, inglês, um lorde, que conhece jazz, toca saxofone tipo Stan Getz. E a banda do Marcos Valle era incrível, porque a banda do Marcos Valle era Luiz Brasil no violão, Renato Massa na bateria, Alberto Continentino no baixo e Marcos Valle no piano. E Daniel Martins no saxofone, estou esquecendo alguém, e o marido da Stacy Kent no sopro também no saxofone. Olha, esses shows no Blue Note Tóquio, foi no mesmo ano, 2014, e no Birdland, em Nova York, foi um dos grandes momentos da minha vida. E as conversas depois do show eram exatamente assim. Não tinha fim. Era falando sobre... O Marcos Valle é uma força da natureza, né? Aliás, um dia a gente tem que agregar o Marcos Valle a esse bate-papo aqui, porque ele é que nem ele é maratonista de conversa. Não termina nunca. O Marcos Valle, olha... Depois de Garota de Ipanema, só para a gente voltar para a tua música, só vou completar. Depois de Garota de Ipanema, a música brasileira mais conhecida no exterior, mais tocada, mais regravada, é Samba de Verão.
Ah, é? Sim, depois de Garota de Ipanema. Nossa. Samba de Verão já tem versões não sei em quantas línguas. É a música brasileira uma das mais conhecidas, né? Então, Marcos Valle, enquanto compositor, ele é um dos maiores representantes da música brasileira. Além de ser um cara jovial, que está acho que com 73, 74 anos, ele é tipo o Ney. Ele é Ele que nem o parece que Ney, tem é. 50. Eles Ele tem caíram 50 anos. no caldeirão do não envelhecimento. É, exatamente. E foi trabalhar com ele foi incrível, porque assim, algumas pessoas do Rio, o Dé Palmeira, que tocava comigo num projeto, que Dé Palmeira, que é baixista e produtor do Pedro Bial, ele falava assim: o Marcos Valle é o rei da segunda parte. Presta atenção nas composições dele. A segunda parte, a música faz assim, a música abre, né? Aí eu comecei a sacar, eu falei, o Dé Palmeira tem razão. Eu até perguntei para o Marcos Valle. É verdade, ele confirma, porque ele estudou com tanta gente que algumas pessoas defendem isso, que a segunda parte harmônica de uma composição, ela tem que ser mais forte que a primeira. Ah, Isso é uma é? escola de composição. É o que eles Entendi. defendem, né? Então, assim, eu aprendi tanto com esse projeto e com a sabedoria da Stacey Kent, a visão dela. Esse projeto vale a pena ver, acho que está no Play do Canal Brasil, sem querer fazer propaganda aqui, mas já fazendo. A visão dela sobre a bossa nova, sobre João Gilberto, sobre o que é a bossa nova, ela trouxe conceitos, sinceramente, Mônica, de física para esse bate-papo, assim, porque ela falava sobre gravidade da bossa nova, o centro de gravidade que a bossa nova faz com a batida que deslocava ela. A explicação dela, porque ela curtia a bossa nova, é simplesmente fantástica. Eu devia estar nas faculdades brasileiras, de tão bem elaborado que é assim, a análise dela de João Gilberto. Né? Porque para a gente é normal, você já conhece o João Gilberto. Agora imagina uma jovem americana que aos 15 anos descobre a música brasileira. E ela, É, cabeça aberta, ela... Enfim, só para a gente engatar aqui uma coisa incrível, então, que eu acho que eu quero ver, eu vou tentar ver. Stacey Kent, Vou ver, vou ver. cantora norte-americana, ouço o disco que chama Marcos Valle, Stacey Kent, ao vivo. Os arranjos são do Marcos e do Gessé Sadoc. É esse nome que eu estava Ah, o esquecendo. Gessé Gessé arrasa. Sadoc. Gessé Você trompete, conhece muito bem, arrasa, né? Está arrasa. sempre trabalhando com Edu Lobo, com todo mundo. Gessé Sadoc, O Mária Diniz. trompete e arranjo. Mária Diné trabalha com ele direto. Então, os arranjos do Marcos e do Gessé para esse disco ao vivo que eles fizeram, Mônica, aquilo é patrimônio da humanidade. Eu vou ouvir, É vou que ouvir. nem ouça, não, é um que foi gravado no Rio de Janeiro esse disco, tá? E depois fizemos o disco em Nova York, né? E para mim, no Japão, ao ver a música do Marcos com a Stacey no Birdland e no Blue Note Talk, foi motivo de orgulho extremo para mim de ver a música brasileira tocada para aquelas pessoas, as pessoas chorando de emoção. Uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, isso que a gente está falando aqui todo o tempo, né? Porque Uhum. a sua música também, eu me emocionei muito com um disco que além de todos aqui, mas é o Nenhum Aí. Esse Me emocionei disco, muito com esse disco. É, ele não, ele nasceu de um jeito torto, assim, porque ele, na verdade, eu já nem lembro, chamava Heineken. Aí em São Paulo tinha, no Rio também, Rio e São Paulo, aquele festival de música que foi free jazz, depois virou outro sim, cigarro, depois virou carro, depois virou, sei lá, o nome do patrocínio, né, que vira o nome do festival. E aí, uma época, ele era Heineken, Heineken Concert. isso. E Heineken aí, Concerts. aí eu fui convidada para fazer um show no Heineken, em 2002, 2000, uma coisa assim, não lembro. Acho que 2000, não sei. E aí a gente. Só que o convite do Heineken era para fazer um show que tinha que ser um show inédito, não podia ser um show que eu já tinha. Então a gente falou, pô, vamos pensar num show, que a gente vai fazer. Eu estava. Acho que eu tinha feito o Voadeira e estava. Sim. Foi depois do Voadeira, né? Aí o que aconteceu? Não, foi depois do Iaiá. Não, Depois do foi depois Yaya. do Voadeira. Ele saiu, ele foi lançado depois do Iaiá, mas isso aconteceu depois do Voadeira, porque o show do Heineken. Aí tem um disco muito bonito do Tucci, o Rodolfo e o André Memari, chamado Forças d'Alma.
Sim. Eles têm uma sonoridade bonita, assim, e o Proveta. É uma sonoridade, o Nailor Proveta. É um som bonito ali, um encontro bacana ali que aconteceu entre esses músicos. E aí o Rodolfo deu essa ideia, falou, por que você não faz um show para o Heineken com essa formação? Que eu acho que vai dar pé. E tem uma coisa, né, um pouco do jazz, assim, né, no sentido, sei lá, uma formação jazzística, mas não, Sim. nesse caso, não jazzística, mas que a gente pode tratar, vamos mergulhar, vamos ver se eles topam e tal. Aí a gente fez esse convite, eles toparam, a gente convidou também o Toninho Ferragutti, acordeon, e aí a gente se enfiou num estúdio. Toninho, desculpe, Toninho Ferragutti é o seguinte, só um aposto aqui, Sim, né? sim, todos. É um músico extraordinário, extraordinário, dos maiores acordeonistas, sanfonistas, chame do que quiser, né? Do mundo. E compositor, Tudo e que ele, arranjador. As tudo que músicas ele dele bota são a mão é ouro, ele é o sensacionais. Midas. Ele é o Midas da música brasileira. Tudo que ele põe a mão, Toninho, eu sou muito fã dos discos dele. É Incrível. verdade, ele é Vai lá, mesmo. desculpe. Não, imagina, ele é total. E é lindo ele nesse disco também. Aí a gente se juntou para levantar o repertório para esse show. E foi muito intenso, assim, porque era uma coisa criada para isso, era um evento importante. Fazer parte desse festival era uma coisa grande, é um festival internacional, então, para mim, era bacana estar ali, né? Muito legal. E a gente, então, se internou no estúdio, levantamos um repertório e começamos a estudar e tal, ensaiamos e fizemos o concerto. Aí o Rodolfo de cara falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou alocar um estúdio, 3 dias de estúdio, depois do show, sei lá, segunda, terça e quarta, o show era no final de semana, para a gente não perder isso, que foi um trabalho tão bonito, tão intenso, para fazer um show e desaparecer, né? Não é legal. Então, vamos gravar, e depois um dia a gente vê o que faz, se não faz, mas se não gravar, aí que não vai fazer mesmo. Foi isso que aconteceu. Então, a gente entrou num estúdio segunda, terça e quarta, depois do final de semana em que foi o show. Gravamos assim, juntos, do jeito que eu gosto também, que é live, né? Assim, todo mundo junto. Você grava assim? Sempre que possível, né? Eu adoro gravar É assim. mesmo? É assim que eu gosto de gravar. Todo mundo junto. Quanto mais, melhor. Às vezes a gente tem situações, por exemplo, o corpo de baile, isso dá uma live para fazer. O corpo de baile é um disco que a gente gravou, eu não contei, mas tem umas 30 pessoas ali, né? E arranjadores e tudo mais. A gente fez uma planilha, cronograma, assim, porque a gente é o seguinte, a gente é aquele cara, é taxímetro de estúdio. Sim. Né? Você fala, bicho, nós temos que matar essas músicas nesse período, porque senão estoura o orçamento, é desse jeito. Então, eu fiz uma planilha, parece uma virginiana nessas horas. Assim, das 2h15 chega a turma do Sobra, não sei o quê, e a gente gravou num estúdio, numa sala muito grande que tem em São Paulo, chamada Comep, que é um estúdio que tem uma sala muito grande, e depois 4, como chama aquilo? Boost? Não sei, 4 salinhas pequenininhas ali, que são com som tratado. Então, por exemplo, isso é um caso, né? Eu cantei numa sala dessa, porque não dava, sei lá, a gente gravou uma música que tinha tuba e saxofone, trompete, não sei o quê. Daí, eu cantando nessa mesma sala, não tem condição no meu microfone sensível, tudo isso vai entrar no microfone. Então, para cantar junto, gravar junto, a gente tem que estar em salas separadas. Os pequenininhos de pouco volume tem que ficar em salas separadas, né? Então, mas gravando junto, se ouvindo junto. É o paraíso. É o paraíso. É tudo. É o ideal, né? Porque todo mundo respira junto. Frank Sinatra se recusava até o final da vida a fazer overdub, a não gravar com a orquestra ali em frente né? Nos estúdios da Capitol Records, que fica em Los Angeles, é o fantástico estúdio da Capitol Records, um patrimônio da música do mundo, na verdade. Eu já li sobre isso. E ele tinha uma coisa muito... sobre Frank Sinatra, ele tinha uma coisa muito rigorosa, assim. Ele ensaiava sozinho, a orquestra ensaiava. Quando chegava no ponto, ele buscava assim, é um take e não tem outro. Não vamos ficar aqui na loucura, né, de o take perfeito como alguns outros produtores gostam, né?
no máximo 2. Então, assim, no final da vida ele teve que gravar do jeito separado, com overdubs, mas assim, os grandes discos, né, do Frank Sinatra foram feitos nesse esquema. Tem fotos disso dele gravando na frente da orquestra com o regente ao lado, assim. É quase um sonho isso, Sensacional, né, é um Mônica? sonho, é um sonho. É um sonho. Ele teve toda a razão, porque é completamente diferente. Agora, doido é como eles gravavam os discos dos anos 30, 40, que era todo mundo na mesma sala e a Sim. mixagem era por centímetro. Né? Assim, então, quem tem pouco som, passinho à frente, quem tem muito som vai para o fundão. E é isso, um take, riscando lá no treco lá que era de barro, de cobre, não sei. De cera. Cera. Tinha cera, vários projetos. Aí Incrível. é que o negócio, o bicho pega. Incrível. Mas eu gosto muito de gravar ao vivo. Então foi assim que a gente fez. Nenhum aí. Esse disco é incrível. Eu vou arriscar uma coisa aqui, se você me permite. Quer ver? Já que as pessoas estão aqui nos acompanhando, eu queria experimentar uma coisa que eu experimentei outro dia e deu muito certo. Quer ver? Ouve aí. Vê se o som não está muito alto. Vamos lá. Bate canela. Vou de cavucar, vou de cavucar, vou de cavucar, crioula de cavucar. Vou de taratá, vou de taratá, vou de taratá, crioula de taratá. Vou de cavucar, vou de cavucar, vou de cavucar, crioula de taratá. Eu quis tocar essa intro. Clementina linda, Tuti arrasando na bateria. Por conta de Tuti Moreno, que é um baterista assim. Ele é um príncipe. Uma coisa incrível ele tocando bateria. Tuti Moreno tocou com Jardim Macalé, tocou com Caetano, hoje de casado com a Joyce, toca com a Joyce. É um baterista extraordinário, né? Essa palavra cai bem, né? É a abertura do disco, Bate Canela, né? Esse disco, Mônica, esse disco eu ouvi ele inteiro. Tem algumas. É interessante esse projeto, porque assim, é uma banda, né? É Não uma é o disco banda. da Mônica Salmazo, é uma banda, né? Tem música, tem partes instrumentais muito grandes, texturas, assim, eu recomendo que as pessoas ouçam. Nenhum aí, tá? Nem um em número aí. Né? É o nome do disco. Tem partes instrumentais, assim, praticamente parece trilha sonora. Eu delirei ontem, estou falando, na madrugada eu estava ouvindo aqui. 3 da manhã eu estava no fone de ouvido com esse disco, que eu não conhecia tão bem. Né? Eu fiquei chocado com esse trabalho, chocado. Ele tem mesmo, ele tem uma assinatura de grupo. Ele tem, porque ele nasceu a partir de você convidar uma sonoridade de um grupo, né? Que tem muito assunto musical. Imagina, o Proveta, o Toninho Ferragutti, o André Memário, o Tuti, o Rodolfo, tem muito assunto ali. Então, sim. um encontro de um grupo desse com um cantor, ele não pode ser, ele tem que aproveitar desse encontro. Entendeu? A canção, ela se mistura com a música instrumental num encontro como esse. Tem que ser. Tem que ser. É verdade, é verdade. Esse disco é fantástico. Vamos dar um salto, vai. Ó, a gente entrou no capítulo 4, que são os seus discos. Entrei sem querer. Foi sem querer, juro. Eu estava comportadinho, falei, bom, agora a gente vai terminar essa live. Né? Vamos dar boa noite, a Mônica vai jantar, vai tomar sua sopinha, vou tomar minha sopinha. Mas aí apareceu nenhum aí no meio e bagunçou tudo e tudo bem. Entendeu? O Mauro Ferreira, do site G1, escreveu um artigo incrível sobre o Voadeira, de 1999, e o título desse artigo, né, você deve ter lido, obviamente, Discos para a gente descobrir nessa quarentena, ou redescobrir. E ele acertou na mosca do Voadeira, que é um álbum fantástico, extraordinário. Eu vou contar uma coisa aqui depois e vou te largar para você comentar sobre esse disco. Para muitas pessoas, assim, um dos seus grandes trabalhos. Não, é um dos seus grandes trabalhos. Não dá para dizer esse é melhor que aquele, eu não gosto disso. Cada trabalho tem uma onda, né, tem uma alma. Não gosto disso. Esse é melhor que aquele. Não.
todos são bons, são incríveis e são muito diferentes. Voadeira. Me lembro de estar num estúdio aqui, ali, o Voadeira é de 99, exatamente, nos anos 2000, com o meu amigo de novo, Dé Palmeira, fazendo alguma coisa que eu não me lembro o que a gente estava fazendo. Dé Palmeira era o baixista que era do Barão Vermelho, tocou com a Adriana Calcanhoto muito tempo, hoje ele está em São Paulo, ele é produtor musical do Pedro Bial. Tá? Dé Palmeira, um baita baixista. Tipo Rodolfo Streuter, assim, monstro do baixo. É um baita músico, um músico de fato, assim, muito, um cara único, um músico único, Dé Palmeira. Muito bem. Ele falou nessa gravação, eu não lembro o que estava fazendo, se era uma cantora, o que estava rolando nesse estúdio. Aí olha só o que ele fez. Ele falou assim, eu acho que a gente deveria fazer uma coisa meio Mônica Salmazo. Você virou um termo, né? Mônica Salmazo. Mônica Salmazo. Aí eu perguntei como. E eu sou de São Paulo, né? Eu sei o que a Mônica Salmazo é para mim, mas assim, o que é para você? Ele falou, não, Mônica Salmazo, uma coisa assim, meio cabo-verdiana, aquela coisa meio flutuante, por isso que eu falei, aquela imagem de textura. E foi por aí a gravação. Depois eu fiquei pensando, e agora fiquei pensando de novo. Falei, bom, eu acho que o que ele quis dizer, tentando traduzir, o Voadeira, ele talvez tenha, ele transmita o som dele, a atmosfera dele, essa coisa flutuante que eu falei pra você, ele transmite a sensação de você estar numa ilha, Ilha da Madeira, Cabo Verde, uma coisa que tem tranquilidade, tem paz ali, ninguém está com problemas para resolver nesse lugar, as pessoas estão em paz, não tem eleição, não tem ditadura militar, não tem nada disso acontecendo, é um lugar supostamente utópico, mas é um lugar, tipo, é o que a gente acha. Eu nunca fui à Ilha da Madeira, mas um dia irei. Eu adoro a Ilha da Madeira, uma ilha, não é? Eu tenho essa sensação, assim, um lugar limitado, mas quando você está ali, você está desplugado dos problemas, você está flutuando, você está purificado. E acho que o Voadeira, talvez o que ele quisesse dizer é isso, olha, é um som mais puro, mais flutuante, não tão pop tradicional. Então eu lembrei disso quando li a ótima resenha do Mauro Ferreira, do Voadeira, que ele fez agora há pouco tempo no site G1. Agora é com você. O Voadeira, ele tem esse negócio, engraçado isso, porque ele tem mesmo. E ele tem até uma coisa que é diretamente a referência, era a Cesária Évora, que é o arranjo do Canto em Qualquer Canto. Para mim, a Canto em Qualquer Canto é uma morte. Então o Dé estava certo. A Cesária cantando Saudade, Saudade, lá no final, assim, eu ouvia a Cesária cantando. Total. Mas o dança-pé que abre, tem essa atmosfera de coisa gostosa. Ele é gostoso. Silenciosa, que eu fiz agora no De Casas esses dias com o Lula. Ela tem, o Lula Galvão, ela tem esse negócio de preguiça boa. Mesmo o Canário do Reino, que fecha, é um disco feliz. Ele é um disco feliz. É engraçado porque eu me lembrei agora. O Voadeira eu gravei como parte do Prêmio Visa. Em São Paulo teve, por alguns anos, um prêmio chamado Prêmio Visa, que a Visa patrocinava. Infelizmente acabou, porque esse prêmio era muito bacana. Esse prêmio era como um festival, e ele premiou, assim, um ano era edição instrumental, então era um instrumentista, depois no outro ano era um cantor, depois no outro ano era um compositor, depois instrumentista, cantor, compositor. Acho que deu 3 voltas e aí acabou, acho. E aí eu ganhei o de cantora, em 99. E parte do prêmio era gravar um disco pela gravadora Eldorado. Aí quando eu ganhei o prêmio, eu fui lá fazer uma reunião. E aí eu falei com o João Lara, né, que era da Rádio Eldorado, diretor, dono, ali, sei lá. Aí eu falei, João, veja bem, você quer fazer um disco... como é que eu chamei esse nome? Um disco... agora me fugiu a palavra. Um disco do prêmio, um disco... como é que chama isso, gente? Ou um disco de carreira. Eu posso fazer um disco da marca Prêmio Visa, ou eu posso fazer um disco de carreira. Se eu for um disco de carreira, que é o que eu quero fazer, daí a gente vai ter que discutir, vai ter que fazer uma capa, vai ter que... Não é aquela coisa meio Prêmio Visa, sabe? Essas coisas assim, que tem um nome que sumiu agora para mim. Aí ele falou, não, quero que você faça um disco de carreira.
E ele falou alguma coisa do tipo assim, que o disco, você podia tentar fazer um disco mais pop, uma coisa meio assim. Não falou isso assim, mas ele disse, sei lá, talvez ele achasse que eu era muito séria, não sei. Antes do Voadeira só tinha o Afro Sambas e o Trampolim. Não tinha muita Sim. coisa para achar, mas ele falou alguma coisa assim. Eu falei, legal, tá bom. E aí ele foi fazer o Voadeira. O Voadeira, eu acho ele super pop. Eu acho ele mesmo Sim. super pop. Por causa disso, ele tem esses afetos gostosos, assim. Ele é convidativo. E eu lembro que quando eu mostrei o disco, ele falou, ele achou ainda que era muito cabeça, assim. Eu falei, pô, então não vai dar, assim, porque é isso que eu vou fazer. Mas, assim, sinto muito. Dei uma risada. Falei, pra mim, esse disco é pop. Tem até Tim Maia. Hiper pop Sim. esse disco. O Canto do Canário, não é isso? Canário do Rei, não é? Canário do Rei, Canto Canário do Canário, Rei, não. Canário do Rei. que eu adoro. É que eu não tô com o disco na minha frente. Canário do Rei. Canário do Rei, né? A última música do Gil Briggs, que é um disco mais pop do que terminar com o Tim Sim, Maia. sim. E aí ele riu, eu ri e pronto. Mas assim, eu acho mesmo que o Voadeira ele é um disco que ele é muito eu, esse disco, mas ele é talvez um dos discos mais... Ele tem essa leveza. Ele tem mesmo. Eu não pensei assim. A gente não foi um raciocínio para ele. Ele foi Não foi planejado para isso. Não foi. Foi um jeito que as músicas que chegaram, cada uma chegou por vários motivos. Eu nem me lembro assim exatamente. Coisas eu já estava trabalhando, desde o Cara de Índio, por exemplo, era uma música do Djavan que eu adoro. A gente já fazia shows, desde o Trampolim, a gente fazia shows em trio. Eu, o Rodolfo, o Caíto Marcondes e o Benjamin Taubik. Caíto Marcondes? Peraí, mais uma parte. Eu sou de 1960, sou uma espécie de Forrest Gump, né, da música paulistana, né? Verdade. Eu passei por várias fases da música vanguarda paulistana, rock brasileiro, música jazz paulistano, né? Caíto Marcondes, eu assistia aos shows do Pé Ante Pé. Sim. Ele era o baterista do grupo Pé Ante Pé. Naquela conversa que vocês tiveram. Eu tenho os 2 LPs do Pé Ante Pé. Peraí, não é assim. Eu comprei no show. Eu era estudante, economizava para comprar disco, não lanchava, ficava meio com fome, tudo bem. Mas era por uma boa causa e comprei o disco do Pé Ante Pé. Caíto Marcondes na bateria. Porra! Isso aí. Então, a gente fez shows do Trampolim assim. E aí, no show do Trampolim, entraram o Cara de Índio, que tá aí, o Iluaiê. O Iluaiê foi engraçado, era um bis. No show do Trampolim, um dia a gente estava na passagem de som e o Caíto não tinha ninguém, a gente estava num lugar que chamava Supremo Musical, onde a gente fez um monte de shows num lugar desse tamanho em São Paulo, mas incrível. Mas tinha muito show bom. Nos Jardins, não era isso? Supremo? Era o quê? Nos Jardins, isso. No Jardim, Supremo, sim, assisti muita coisa. Muito bom. A gente teve um grupo que eu fiz parte chamado Orquestra Popular de Câmara, que a gente morava lá toda quarta-feira, anos. E aí a gente fazia shows lá. Então eu fiz esse show do Trampolim lá, e aí teve uma passagem de som que naquela hora todo mundo estava cada um num canto e tal. Eu peguei assim o pandeiro do Caíto, que estava encostado, e para passar a voz, eu cantei o Iluaiê. Iluaiê, Iluaiê, Odara, negro cantava na nação, Nagu. E aí, no pandeiro, eu fiz uma batida bem simplesinha de partido alto, assim, que eu era capaz, porque eu estava, na verdade, passando a voz. E aí eu fiz isso. Aí eles chegaram, falaram, nossa, que negócio legal. Aí eu fiquei toda assim, toda envaidecida, assim, porque estava gostoso mesmo. Aí eles falaram, por que você não faz isso de bis? Falei, tá bom. Aí eu fiz. Aí acabou entrando no Voadeira. Então, o Voadeira foi um disco assim que ele foi chegando. A Joyce me mandou 2 músicas que eu gravei nesse disco. A Joyce Moreno, agora acho que é o Juparanã e o Neguinho do Pastoreio, 2 lindas. Neguinho com o Juparanã dela com Paulo César Pinheiro. Sim, nossa. E aí foram coisas chegando. A própria Ave Maria no Morro, que eu gravei Ave Maria no Morro. Ave Maria no Morro nasceu no show e depois foi pro disco.
E o Senhorinha, que foi lindo, porque essa música o Ginga tinha composto e eu ouvia numa novela, na abertura de uma novela das 6, eu acho, e que era gravada pelo Rony Fon. A abertura da novela era Senhorinha, do Ginga e do Paulo César Pinheiro. E eu achava bonito pra caramba, mas é um arranjo cheio de teclado, assim. E aí, tava lá meio escondida a música, mas tava lá. E eu achava isso bonito. Depois, quando eu conheci o Ginga, eu descobri que aquela música que eu achava bonita, e eu só conhecia aquele pedacinho da abertura da novela, era dele. Aí eu fui para ele cantar a música inteira, porque eu queria saber como é que era o resto da música. Aí ele cantou. Quando ele cantou aquele B do Senhorinha, será que ela quer casar? Será que eu vou casar com ela? Falei, putz. Aí ela entrou, foi lá pro Belinati, falei, pelo amor de Deus, vamos fazer essa música. Daí ele se apaixonou também, aí ele fez um arranjo lindo. Então, eu estava ali me desenhando, mas ele é um disco leve, ele é mesmo. Então o Dé Palmeira acertou em cheio quando ele falou um disco meio cabo-verdiano. Vamos ouvir um trechinho aqui? Olha só, de novo, hein? Segurei. Suzano. Odara, negro cantava na nação. Iluaê, Odara, negro cantava na nação. Depois chorou lamento de senzala, tão longe estava de sua Iluaê. Tempo passou e no terreiro da casa grande, negro diz tudo que pode dizer. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz ovação à rainha. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz louvação à rainha. Sensacional esse Partido Alto, Mônica. Ah, mas esse é o Suzano, né, gente? Caramba, é o Marco Esse é o Suzano. Suzano. Eu preciso te pedir um favor, Chaves. Alguém que está aqui na live pode fazer o favor de entrar na live da Tereza e avisar que eu estou na live com o Gavan e que eu já vou lá, porque ela está chamando. Alguém escreveu, a Tereza está chamando a Mônica. Avisa que eu estou chegando, por favor. Gente, a gente atropelou a Tereza, é isso? Você acha? Não, é porque a Tereza hoje, a gente ia fazer uma batalha, mas a gente conversou hoje de manhã, a gente decidiu fazer a batalha na quinta que vem em homenagem ao Caetano, e ela hoje vai fazer a live em homenagem ao Caetano aberta, mas ela falou, entra na live no começo. Então ela tá lá chamando. Então alguém, pelo amor de Deus, avisa que eu já tô chegando. Vem cá. Eu não quero ser responsável por você ficar doente, hein? Porque você vai emendar daqui para 13. Não, eu só estou pedindo para alguém avisar a minha amiga muito querida. Eu não quero que ela pense que eu esqueci, entendeu? Não, de jeito nenhum. Nossa amiga, né? A gente vai mandar uma mensagem. Tereza, sinto muito, a Mônica está ocupada, ela já vai. Não, é só isso. Estou chegando, estou chegando. Essa situação é genial. Você vai sair da nossa aqui e vai para a Tereza, hein? Mônica, incrível. Quem diria? Justo eu que não tinha nem rede social até o início do ano. Surreal. Olha, duas coisas aqui, antes de eu te liberar para você ir para a Tereza, que ela está te chamando. A sua música mais ouvida no Spotify, mais likeada, mais gostada, é Menina Manhã de Manhã, do Yaya. Do nosso incrível Tom Zé, né? Exatamente. Incrível. Eu descobri que essa música, eu não sabia, mas eu descobri que, na verdade, essa música, quando foi composta, ela era o oposto do que eu entendi, né? Essa música foi composta na ditadura como uma ironia.
Essa felicidade que essa música está falando, quando ela foi composta, era a felicidade imposta pela ideia absurda de que o Brasil estava ótimo e que o Brasil era o melhor lugar do mundo e que se você não fica feliz, a felicidade imposta te põe para fora, né? Era essa a história, o jeito que eles deram. Quando eu ouvi essa música, eu nem me liguei nisso. Eu ouvi aquela gravação do Tom Zé, muito engraçado, eu acho, aquela gravação dele, sozinho, assim, uma coisa meio o esqueleto da música. Né? Se eu não me engano, está no disco Estudando Samba. Eu acho que é desse disco. E é uma coisa minúscula. Extraordinário. É tipo ele sozinho, no violão, e um violão quase um cavaquinho, meio futurista, assim, e ele cantando. É a estrutura da cançãozinha, assim. É verdade. Aí, quando eu ouvi isso, mas isso é tão potente, né? Quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, que eu, na hora, eu catei isso, assim, na hora, assim, eu falei, isso precisa. Foi até uma ideia do Rodolfo. Ele falou, você precisa ouvir isso aqui. Quando eu ouvi, eu falei, mas é já. Aí eu fiz um ensaio com o Benjamin e o Toninho Ferragutti, porque eu falei, eu não consigo, eu acho que vocês dois vão costurar. Alguém já deu um recado para a Tereza, olha que bonitinho. Obrigada, gente. Você faz um favor, quando você entrar, você explica para ela, por favor, né? Lógico. Explica que você estava aqui. Com toda certeza. Não, aí eu falei, acho que a gente... Porque eu ficava pensando, porque eu fiz isso no Voadeira, fiz isso, no Trampolim também um pouco eu fiz isso, mas o Trampolim era meu primeiro, foi o disco que eu menos palpitei nos arranjos e tudo, eu estava muito chegando, eu estava muito intimidada ainda, assim. Mas aí no Voadeira eu já saí toda soltinha. E no Iaiá, e aí eu pensei assim, eu já estava meio coproduzindo, assim, com ideias, com vontade, mais confiante, né, desse negócio. E aí eu me lembro, assim, porque nos outros discos eu tinha um pouco esse jeito assim de delegar. Então, sei lá, o Saci no Trampolim vai para o Belinati. Então eu ia para a casa do Belinati para a gente montar o Saci, para ele montar comigo ali o Saci. Então, a estrutura de determinada música vai para lá e assim. Aí, quando foi a hora do Menino Manhã de Manhã, eu pensava no Benjamin e pensava no Toninho. Pensava, na verdade, na Orquestra Popular de Câmara, que era esse grupo grande de música praticamente instrumental, e onde eu cantava. Eu era um instrumento melódico. E os dois faziam parte do grupo, e o Teco Cardoso também, e o Caíto Marcondes também. Era um grupo lindo. O Paulo Freire, violeiro, também. O Luiz Coimbra, cellista, também. Era demais esse grupo. E aí eu via muito a orquestra. E eu tive um sonho, agora eu lembrei disso. Eu tive um sonho. Meu sonho... Eu acordei de um sonho, isso é real. Aconteceu esse sonho mesmo. Eu estava dormindo e sonhei e acordei na seguinte cena. Eram 3 palhaços, homens vestidos de palhaço, maquiados de palhaço. Um tocava flauta, o outro tocava uma percussão dessas que dá para andar, e o outro tocava não sei o quê. E eles andavam assim pelo caminho, por um gramado, e borboletas. Muitas borboletas muito coloridas. E eu, no meio daquilo, rindo. E aí eu acordei com esse sonho. Quando eu ouvi essa música, e eu pensei na Orquestra Popular de Câmara, eu cheguei para o Benjamin e para o Toninho, a gente fez um ensaio juntos, e eu falei, eu tive um sonho assim, contendo minha fileirinha de palhaços e borboletas. Eu não sou de sonhar coisas lindas assim toda hora, assim, colorido, sabe? Borboletas ultra coloridas. Eu falei, eu queria que essa música fosse assim. Palhaços e borboleta. Bem cantora, né? Sim. Aí mas é assim que é. Não é? Aí o Benjamin começou a dar a ideia daquelas pontes, porque tem que parar por aquilo ali vai virando um maracatu, um negócio que tá cheio de borboletas naquele arranjo, cheio de borboletas. Cheio de borboleta. Nasceu aquele arranjo.
É uma dança de borboletas ali. E Ai, nem, que incrível. nenhuma gota de ditadura tinha nesse meu olhar sobre essa música. Aí depois o Tom Zé tem um vídeo no YouTube onde ele fica tirando sarro de mim, que ele fala, agora eu vou cantar que nem a Salmazo. Aí ele rebola, até parece que eu rebolo. Aí ele explica isso. Aí eu falei, nossa, caramba! Aí quando eu fui gravar agora para o O de Casas, eu convidei o Rafael Martini, um pianista e acordeonista lá de Minas Gerais, super músico, professor agora da UFMG, e tremendo músico. A gente falou sobre isso, eu falei, só que agora eu não consigo, nem acho que seja a hora de esquecer esse primeiro sentido dessa música. Porque a gente está se vendo com pessoas que, né, que tem gente aqui, distribuindo louvores a esse momento medonho da história do Brasil, vergonhoso. Não consigo entender. Então, eu não consigo, eu não quero me desfazer disso. Aí, ao mesmo tempo, eu vou cantar do meu jeito. Então, eu escrevi um texto falando sobre isso, explicando de onde veio essa música, para onde ela tinha ido para mim e o que significava cantar ela agora. Como disse aqui, tem muita gente que deve ter chegado agora, essa música é do disco Ayá de 2004. É disparado no o Spotify tem uma contagem de músicas, das músicas que as pessoas mais ouvem de todos os seus discos. E o Menina Manhã de Manhã está disparado na frente, assim, com 1 milhão, sei lá, um número bem grande, assim, muito interessante. O Deezer não tem isso, mas o Spotify tem isso, né? Incrível. Eu sugiro o seguinte, para uma próxima live, para você poder ir com calma, respirar, a gente deixa o Corpo de Baile e o Caipira para a próxima live. Porque o Caipira é um disco também que dá uma outra live. E o Corpo de Baile também. Que é a obra do Ginga. Agora, o Caipira é uma visão... Eu adoro música caipira, tá? Esse roqueiro aqui. Uma das melhores entrevistas que eu fiz, sim. A música caipira, essa caipira que eu estou falando do interior de São Paulo, de Minas Gerais, né? Uma das grandes entrevistas que eu fiz no Som do Vinil, Mônica, está disponível no YouTube, se eu não me engano, foi com o Zé Rico e Milionário. José Rico e Milionário, desculpa. Foi uma lição de vida que eles deram nesse programa do Som do Vinil, contando a história deles, da carreira, e a gravação foi uma lição de profissionalismo, porque a gente solicitou uma entrevista com eles dois e eles vieram com a banda inteira. E a gente não sabia o que fazer com isso. A gente não estava preparado para gravar a banda inteira. Então, no estúdio, a gente teve que se virar ali para acomodar todo mundo. Teve uma das gravações assim, que teve mais música ao vivo do Som do Vinil. Olha, eu me orgulho muito dessa entrevista, né? Então, essa música caipira, que também passa por Almir Sater, Marlu Miranda, que você abordou do Mato Grosso, Goiás, né? São Paulo, vai lá para baixo e volta, também Borguetinho, não é música sertaneja, mas dialoga com a música do interior do Brasil, né, Renato? É, música do interior. Então, esse disco, quando você gravou, eu recebi dessa forma em 2017, assim, uma visão diante de uma supremacia da música sertaneja pop no mercado brasileiro, e que lidera todos os programas de televisão, e sobra pouco espaço para outras vertentes da música brasileira, você vem com esse disco. Eu achei isso uma declaração muito interessante. Nem sei se foi essa a sua intenção, mas senti como, olha só, esse Brasil também existe, esse Brasil que não vende milhões de cópias, mas tudo bem, não vamos demonizar ninguém do outro lado também, eu não gosto disso, todo mundo tem direito de tocar o que quiser, mas achei esse Caipira de 2017, só ele dá uma outra live, né, Mônica? Vamos fazer, eu vou adorar. Você já viu que eu vou adorar, né? Eu vou adorar. É muito bom falar com você, Gavan. Putz grila. É muito bom. Olha, eu estou muito feliz de você estar tão disponível. Nossa. Tão generosa, contando histórias da música, da sua música e da música brasileira. Essa live foi uma aula de música para todo mundo que está assistindo aqui. Tem mais de 500 pessoas aqui. Zé Renato passou por, deve estar aqui acompanhando a gente. Nosso querido Zé Renato.
Ney passou por aqui, Macmini passou por aqui, amigos nossos passaram por aqui, né? Pessoas que a gente tem muita ligação, que a gente admira, que a gente é amigo. Então, te agradeço muito essa live, a sua disponibilidade. Você é fantástica, é isso que eu tenho que te dizer. Eu que te agradeço, eu agradeço muito a vocês todos, muita saudade, muito bom isso aqui que a gente está fazendo, muito bom. Conversa alimento, assim, muito bom. Eu amei aquela sua lista que você me deu um presente com aquela lista, não foi uma lista que você me deu, nem uma lição de casa. Foi um presente, porque eu fui viajar. Inclusive, eu acho que vocês deviam fazer, gente, depois que vocês verem como vai estar no YouTube, respondam essa lista de vocês. É um presente. Vai estar. É um vai presente, estar. Olha, é uma delícia brincar disso. É muito, muito importante. Tudo que foi citado aqui, tudo que foi citado, vai entrar numa uma videolista, tá? Muito legal. Uma playlist de vídeos no YouTube de tudo que a gente falou. A gente falou Tom Zé, Ginga, olha a quantidade de música brasileira que passou por aqui. O pessoal da Fluentes vai reunir tudo isso e aí essa live aqui vai estar disponível no Instagram do Afluentes, a gente vai salvar, as pessoas podem assistir, podem conferir a sua lista, a lista de discos da loja da Mônica Salmazo, Alta Fidelidade da Mônica Salmazo, é o nome dessa loja, né? Mônica Salmazo, 4 horas de live, hein? Recorde, é o meu recorde. Passou assim. Não foi? Assim. Grande, olha, querida, prazerzão. Eu que agradeço, Olha, mas sinceramente, eu não esperava outra coisa da gente junto aqui, sabia? Não, ignição total, né? Contagem regressiva e foi, né? Não, mas eu tenho um pedido. Muito rápido. Essa 1 hora é muito ridícula. É ridícula, 1 hora. Isso é ridículo. Eu tenho um pedido para você. Fala. Na outra live eu queria discutir com você, por escutar os seus discos. Estava aqui nessa, ficou para a próxima. Música armorial. Opa! Que é uma das grandes paixões de ser que está aqui com você. Música armorial. E acho que você tem tudo a ver com a música armorial. Demais. Com Ariano Suassuna, com esse universo. Você tem tudo a ver com isso, né? Depois a gente fala disso. A gente pode encerrar com você como astronauta, porque foi uma viagem essa live aqui, interplanetária, intergaláctica. Pode ser? Tá bom. Por favor. Peraí, deixa eu achar. Cantando. Acha, Mônica, aqui, ó. Astronauta. Gente, aqui na Lua, tô vendo a Terra. Ela é linda, ela é redonda, gente. Ela é redonda, bem redonda. Judieira. Olha, linda. A Mônica Salmazo agora, mais de 500 pessoas assistindo. Muito obrigado por estarem aqui. A Mônica Salmazo está deixando o planeta Fluentes e está indo para o planeta Tereza Cristina. Planeta TT agora. Não percam, hein? Saiam daqui para lá, vocês todos. A Mônica, um super beijo. Beijo no Theo e beijo no Teco. Eu dou. Obrigada. Beijo na família. Falamos em breve, tá? Beijão. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima live do Espaço Afluentes. Beijo para todo mundo. Tchau, querida. Tchau, querido. Tchau.